Olá, pessoal. Eu darei continuidade ao assunto que eu venho tratando. Para quem chegou diretamente a esse vídeo, vocês podem olhar na descrição do vídeo aqui no YouTube. Eu coloquei a playlist que contém a sequência, que conterá a sequência de todos os vídeos sobre esse assunto, que trata da resolução de problemas em sistemas ou em análises por cromatografia líquida de alta eficiência. Esse vídeo de hoje, esse vídeo desse momento, trata da importância, ou destacar a importância de se compreender o funcionamento de todo o sistema de HPLC. Quando eu digo todo o sistema de HPLC, obviamente, se ele for acoplado com detectores especiais, como, por exemplo, um espectrômetro de massas, também passa por compreender todo esse funcionamento, tanto os fundamentos quanto instrumentalmente essas técnicas. Como eu tenho disponibilizado esse conteúdo aqui no meu canal do YouTube, se vocês, inclusive, tiverem interesse em receber notificações sobre novas postagens, eu pretendo usar esse canal como uma forma de divulgar material de ensino sobre química analítica, técnicas cromatográficas, preparo de amostra, espectrometria de massas, tópicos que eu ensino na universidade e que também fazem parte da rotina de pesquisa. Também talvez pretenda começar a divulgar um pouco informações sobre as pesquisas, fazer uma forma de divulgação científica daquilo que nós acharmos interessante de pesquisa que é produzida pelo grupo. Então, se tiverem interesse, se inscrevam. Lógico, eu não sou um youtuber, vocês estão vendo que esse vídeo ele não tem edição, é um vídeo bastante simples, um material, o equipamento não é um equipamento profissional. Eu mesmo não tenho todo o discernimento desses youtubers em frente às câmeras, mas a ideia é tentar colaborar com pessoas interessadas, disponibilizando material que possa ser interessante para a formação dessas pessoas, inclusive porque técnicas cromatográficas de espectrometria de massas, preparo de amostras, elas são importantes em muitas áreas do conhecimento. Então, não é algo que apenas o químico usa, mas usuários de outras áreas acabam usando técnicas cromatográficas e espectrometria de massas, técnicas de separação em geral, como ferramenta para suas análises. Então, se tiverem interesse nessa área, se inscrevam e ativem notificação. Não sei se é verdade, mas o pessoal diz que se o vídeo é interessante, você deixa o like, curte o vídeo, ele pode chegar a mais pessoas. Então, se acharem interessante, não custa fazer curtir esse vídeo. E também, se conhecerem pessoas que possam se interessar, é só clicar no botão de compartilhamento, vocês conseguem mandar via redes sociais ou próprio YouTube para essas pessoas. Copiar o link, compartilhar no e-mail de alguém. Dessa forma, acho que o conteúdo chega a mais gente. Como eu tenho colocado esse esforço em não apenas deixar esse conteúdo restrito ao pessoal da universidade, ao pessoal do instituto, aqueles que atendem as disciplinas que eu ministro, nada melhor do que ter uma rede ampla de pessoas com acesso a esse conteúdo. Voltando então ao assunto, né, em que eu menciono compreender o funcionamento do sistema HPLC como um todo, lógico que isso não vem da noite para o dia, inclusive esse vamos chamar assim de curso, esse treinamento ou esse conjunto de vídeos em troubleshooting, eles são apenas uma introdução, são vídeos muito sucintos. Eu recomendo, inclusive, deixa eu localizar aqui para mostrar para vocês, eu recomendo que quem tiver interesse
acesse esse artigo aqui, vou compartilhar em tela para vocês. Compartilhem, acessem esse artigo que está na tela, porque ele, na realidade, contempla uma introdução a esse vídeo e aos anteriores que eu já coloquei nessa playlist. Fala um pouco sobre como encontrar um problema, quando existe um problema, e revisa também um pouquinho sobre cada parte do sistema de cromatografia, problemas que podem surgir em cada parte, como cada parte funciona. Então, acho que esse artigo ajuda bastante. Eu vou tentar encontrar o link mais atual para esse artigo, que é disponibilizado abertamente, e deixar também na descrição desse vídeo. Existem outros artigos nessa série, mas aí numa outra oportunidade eu divulgo esses outros trabalhos. Então, voltando a essa ideia, é importante que vocês tenham a compreensão de todo o sistema. E como que nós temos essa compreensão? É lógico que esse vídeo ou essa série de vídeos, ela não tem o intuito de dar uma formação básica para vocês em cromatografia, em espectrometria de massas, em preparo de amostras. Então é importante que vocês busquem a formação nessa área, quer seja por meio de livros, por meio de artigos, atendendo a cursos nessa área, para que tenham uma compreensão mais abrangente dos fundamentos dessa técnica, os princípios por trás dela, como que os equipamentos funcionam em mais detalhes. Então eu coloco essa imagem aqui, não é para ficar detalhando cada parte do equipamento, mas nós temos que, por exemplo, pensar desde onde vem a fase móvel que vai ser usada na separação cromatográfica. Quais os cuidados que nós temos que ter com relação ao preparo dessa fase móvel? Qualquer tipo de solvente serve? Eu preciso filtrar, ou eu não preciso, ou depende do tipo de solvente. A pureza do solvente importa. O que eu faço? Posso ter gases dissolvidos nesse solvente? Se eu tenho gases dissolvidos nesse solvente, que tipo de problema eles podem causar a esses gases dissolvidos no solvente? Como que eu sei se esses gases estão causando um problema? Como eu faço para remover e evitar esse problema? Esse solvente ele tem que ser impulsionado, pressionado para dentro da coluna. Então, aqui no final nós temos a coluna e o sistema de detecção, mas de alguma forma o solvente tem que sair aqui dos reservatórios, eles têm que ser misturados apropriadamente, na proporção correta daquele método de análise. No caminho, eu tenho que fazer a injeção da amostra, né? E aí o pequeno volume de amostra injetada ele vai ser separado na coluna cromatográfica e vai para o detector. Mas cada parte aqui eu tenho que compreender como que esse sistema funciona. Se eu tenho itens de manutenção, diferentes tipos de bombas. Então, aqui eu só coloquei algumas partes para lembrar como que eu armazeno essa fase móvel. Por quanto tempo eu posso utilizar a fase móvel? Isso varia de composição para composição. O que pode acontecer? Se eu tiver componentes muito voláteis, eles podem se perder. Eu posso ter o desenvolvimento de micro-organismos, dependendo do tipo de solvente, fungar o líquido que está dentro do frasco, na tubulação, nas paredes do tubo. Para que servem esses filtros que ficam na ponta aqui de entrada do solvente no sistema? Será que esses filtros eles resolvem qualquer tipo de material particulado ou só aqueles que são mais grosseiros? Como que funciona o sistema de bombeamento, por exemplo? Qual que é a composição? Tem pistões, tem selos, tem vários tipos de bombas diferentes. Algumas só funcionam no modo isocrático, outras funcionam no modo gradiente.
Eu nem coloquei exemplos aqui para o vídeo não ficar mais longo, mas como que nós fazemos a injeção no sistema cromatográfico, como que nós fazemos a detecção. Então, compreender todo o sistema e associar aquilo que eu já comentei antes, de tentar isolar um ponto de cada vez, é muito importante. E fazer o troubleshooting, lidar com esses problemas, é muito frequente, eu diria, é, no, na rotina de um usuário de técnicas analíticas. Ontem mesmo eu estava gravando os primeiros vídeos dessa série, e aí depois, de noite, a hora que eu olhei o meu WhatsApp, eu tinha recebido uma mensagem de um co-orientando que estava com problema justamente no sistema de LCMS. E aí vejam o que ele comentou. Ele comentou que uma usuária anterior, ela não teve problema nenhum. Ela injetou no método dela, com a coluna dela, os compostos que ela tinha interesse em analisar, as amostras, e o equipamento aparentemente funcionou tudo bem. Porém, ele foi fazer as análises dele e as amostras que ele injetou, elas não deram resultado nenhum no cromatógrafo. Então, ele já teve um sinal ali de que o sistema não registrou pico nenhum na cromatografia. Porém, o que ele foi levantando de informação? Por exemplo, as amostras que ele usou, elas ficaram guardadas por um tempo em freezer por causa da pandemia. Então, ele levantou suspeitas se essas amostras poderiam não ser estáveis nessa condição de armazenamento. Sempre, lógico, vale no estudo dos métodos saber compreender qual que é a estabilidade. Mas talvez não seja nem esse o caso, o problema. Ele também notou como sintoma no sistema cromatográfico um aumento da pressão, e principalmente da pressão no sistema, a pressão é registrada lá na bomba, e aí ele notou que a pressão estava mais alta que o usual. Ele sabe também que a coluna já está em uso há bastante tempo, não é uma coluna nova. E ele percebeu também que com o gradiente, à medida que se aumenta o percentual de solvente orgânico, essa pressão aumenta mais ainda, o que é contrário ao normal. Geralmente um solvente menos viscoso, como a cetonitrila, ela tende a levar a uma redução na pressão do sistema. E nesse caso, quanto mais alto o percentual de solvente orgânico, mais alta a pressão apresentada pelo sistema. E aí ele me passou essas informações, não saiu nada no resultado do espectrômetro de massas. É também por si um detector complexo, inclusive nessa compreensão do funcionamento do sistema, vale compreender em todos os detalhes. Hoje em dia, os equipamentos mais modernos, no acoplamento entre o cromatógrafo e o espectrômetro de massas, existem sistemas de infusão automatizados, válvulas, então, que permitem que se injete com coluna, alguns casos que se injete sem coluna, que faça a infusão, que o padrão de calibração seja mandado para a fonte de ionização, que tudo seja jogado para o descarte no momento que não há necessidade de se fazer análise de nada que sai da coluna cromatográfica, digamos, no começo, onde não há analitos, e no final, onde talvez alguma coisa de sujeira esteja sendo limpa da coluna, pode-se jogar para o descarte para não contaminar a fonte de ionização do equipamento. Isso pode ser feito de maneira automatizada, porém são várias válvulas, várias linhas diferentes para os solventes. Qualquer descuido no método ali também, uma conexão física errada, um tubo que foi ligado numa porta errada de uma válvula, ou na hora de se configurar o método, uma posição de válvula errada num certo momento, isso pode fazer com que o resultado não apareça simplesmente porque tudo que eu estou injetando vai para o descarte, por exemplo. Eu não estou dizendo que esse é o problema nesse caso, que ainda está sob investigação, mas só para pegarem uma ideia do que foi feito nesse caso, primeiro de tudo, é bom ter certeza que o sistema está funcionando corretamente. Então, dos cuidados que eu falei para ele, olha, pegue um padrão conhecido de antes do seu trabalho, preparado da mesma maneira
e faça um teste de infusão diretamente no espectrômetro de massas, porque ele já tinha feito esses testes antes e ele sabe como o sistema deve responder. Então, dessa forma, já consegue se eliminar exatamente o problema no equipamento que vai fazer a detecção. Se ele observa uma detecção exatamente como antes, ele sabe que aquela parte está funcionando. Ao mesmo tempo, ele também preparou um padrão novo que ele serve de teste. A pressão alta, ela pode ser da coluna, mas ela pode ser um entupimento em outra parte do sistema. Então, eu disse para ele, retire a coluna e rode o método sem a coluna para ver como fica a pressão do sistema. E aproveite, faça uma injeção do padrão, desse padrão novo, que sabe que está tudo ok, depois do teste de infusão, diretamente no espectrômetro de massas sem a coluna. É lógico que não vai ter separação, mas um sinal analítico daquele composto deve aparecer. Feito isso, sabendo que não tem problema de pressão, a coluna provavelmente está com um problema. Inclusive, quando ele notou que a pressão aumentava, eu pedi, olha, dá uma olhada, primeiro se não tem um vazamento antes, porque às vezes a pressão aumenta e se há também associado um vazamento, a fase móvel nem atravessa a coluna, ela vaza por algum outro lugar. É lógico que existem vários sensores no equipamento que podem acusar esse vazamento, mas às vezes o vazamento ocorre num ponto em que o sensor não detecta. E também pedir para ele observar na saída da coluna se o solvente de fato está saindo. Porque se a coluna está totalmente entupida, aumenta a pressão, ocorre um vazamento em outro lugar e nada sai, nenhum solvente sai da coluna, logicamente que não vai ter informação, não vai ter analito nenhum chegando lá no detector. É bom, inclusive checar todo o caminho para ter certeza que a fase móvel que está saindo da coluna, de fato, está chegando na fonte de íons, que não tem nenhuma válvula conectada errada, mandando essa amostra para um lugar diferente. Então, conhecer o sistema como um todo, lógico, não é uma coisa que se aprende do dia para a noite, mas por isso que eu, inclusive, recomendo fortemente para o pessoal que eu oriento, o pessoal que trabalha comigo, e eu faço isso, não é porque eu recomendo, mas não faço. Pegar os manuais dos equipamentos e realmente estudar para compreender como que eles funcionam. Várias manutenções podem ser feitas pelo usuário, vários ajustes são necessários de acordo com o método. Então, ter essa compreensão real do funcionamento do sistema ajuda bastante, tanto em se evitar erros, quanto também na forma de corrigir esses erros, esses problemas, quando eles acontecem. Bem, era um vídeo, assim, uma ideia muito simples, mas eu acabei pegando alguns exemplos e citando aqui. Aliás, eu tenho uma outra imagem aqui que eu lembrei de colocar. Isso só para citar o conhecimento e a importância de se ter um manual, de se ter referência e também de se evitar fazer besteira. Essa é uma foto interna de uma cela de detecção. Isso aqui me lembra dois casos diferentes que eu quero comentar ainda nesse vídeo rapidamente. Eu sei que o tempo já ficou um pouquinho mais longo, mas tenho paciência. O YouTube também permite assistir esse vídeo em velocidade mais alta, então, se for o caso, eu falo meio devagar, meio lento, então podem aumentar a velocidade. Mas essa é uma cela de detecção UV visível para espectrofotômetros e ela me lembra duas situações. Acho que não foi exatamente o caso dessa cela aí, mas uma outra cela que funcionava com feixe de referência, então um UV de feixe duplo. Não sei qual foi a situação inicial, não sei quem foi que fez digamos, a obra de arte, mas não lembro se fui eu que fui usar o equipamento, algum colega foi usar o equipamento, detector UV visível do cromatógrafo, e na hora que ele ligava, ele já dava um erro, dizia que a intensidade do sinal não estava correta, que tinha uma informação equivocada. Se a gente tentasse usar também, não lembro se ele deixava usar, se o sinal analítico não aparecia, eu sei que o equipamento o detector não funcionava e dava um erro. E aí fomos procurar a fonte, procura no manual, e por acaso eu resolvi tirar a cela de detecção para verificar se
de fato, esse orifício que a gente tem aqui é onde passa o feixe de luz. Essa célula, inclusive, ela está desmontada, ela está sem a lente aqui. Essa aqui é uma outra história que eu vou comentar também. E aí o feixe de luz passa por esse orifício que eu estou apontando aqui com o pointer do PowerPoint. E aí eu peguei, geralmente quando a gente tem algum problema no detector, a gente quer saber se, por exemplo, ele está obstruído, tem alguma sujeira, e eu peguei essa célula e fui olhar contra a luz. Só que na hora que eu observei, me chamou a atenção que ela parecia diferente do usual. E aí eu fui num outro equipamento, eu não lembrava de memória qual que era a posição, mas o corpo da célula estava invertido. E aí existe o caminho por feixe da amostra e o caminho no espectrofotômetro de feixe duplo e um caminho para referência. No caso, a referência na HPLC é um feixe que passa direto, sem ter contato com a amostra, que passa na célula de detecção. E aí, eu observei que estava diferente, peguei uma outra célula e estava invertido. Eu até hoje não sei qual foi a ideia do usuário, quem mexeu no sistema, mas por algum motivo alguém desmontou o corpo dessa célula e conseguiu montar ele invertido. Girou ele 180 graus, conseguiu conectar e montar no corpo, e na hora que ele encaixava lá no sistema, ele entrava perfeitamente. O feixe de luz passava eu acho que ele passava pelo caminho óptico, mas o de referência não atravessava. E aí o detector ficou doido, porque ele conseguia ler o feixe da amostra, mas não conseguia ler o feixe de referência. Aí eu desmontei os parafusos da célula, tirei o corpo, coloquei na posição certa, de acordo com a outra. Aí foi algo que eu descobri na sorte, assim, não sei até hoje quem foi que mexeu no equipamento, quem teve a brilhante ideia de desmontar, não sei o motivo, porque a pessoa desmontou, e o descuido que na hora que ela montou ele invertido. Essa célula em questão, se eu não estiver enganado, agora eu não lembro se é essa situação da célula invertida, agora eu não lembro se o feixe passa, se essa aqui é de arranjo de diodo, agora eu não lembro, só de olhar, tem que pegar um manual para ver essa célula em detalhes, faz muito tempo que eu fiz isso, mas eu acho que essa foto eu tirei no caso de uma célula de detecção que entupiu. Um colega, ele foi tentar fazer uma reação química usando a bomba do HPLC, só que essa reação química ela gerava um polímero, e tudo bem que se usasse o sistema cromatográfico, mas com alguns ajustes para que esse polímero que poderia ser formado ele não ficasse em contato com nenhuma parte que pudesse ser contaminada do equipamento. Embora eu tenha tentado explicar isso para a pessoa, por algum descuido, acho que ela achou muito prático usar o HPLC, mas não se atentou para esses detalhes. A parte da bomba e não passou pelo injetor, isso não causou nenhum problema, a lavagem resolveu, mas o problema é que formou um grumo ali na célula de detecção e ela entupiu. E aí, inclusive, ficou muito preocupado, a chefe dele no laboratório era bem, bem brava, e ele pediu a minha ajuda. Eu falei, posso tentar resolver o problema, e aí, de fato, a célula estava totalmente entupida. O que eu fiz foi desmontar a célula e, como eu pensei, bem, se o entupimento veio da entrada, talvez com a célula desmontada, se eu inverter o fluxo e tirar a lente, tirar todos os componentes, passando o solvente, talvez eu consiga desentupir. Aí foi o que eu fiz. Eu usei a própria bomba do HPLC, pressurizei com a célula desmontada no sentido contrário e eu consegui remover completamente o entupimento dos caminhos fluídicos da célula. Lavei com vários solventes diferentes, lavei a lente, os selos dessa lente, montei o sistema de novo, voltou a funcionar perfeitamente e devolvi a célula de detecção para ele. É lógico que nesse caso foi um erro bem, bem grosseiro, vamos dizer assim, mas tanto serve de alerta para a gente saber o que a gente está fazendo com o sistema antes, para não causar problema, também para exemplificar se nós conhecemos um pouquinho de detalhes
no sistema, e tivemos um pouco de habilidade mecânica, habilidade de saber como usar algumas ferramentas, como apertar, torquear direito alguns componentes para não estragar, usar a ferramenta correta, saber como ajustar uma rosca, tudo isso ajuda bastante na resolução de problemas. Bem, era isso. Aproveitei essa imagem aí para contar essa última história e vou encerrar por aqui. Lógico, é um vídeo sem edição nenhuma, sem cortes, e eu volto num próximo assunto com vocês.